Boa tarde, pessoal. Na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe cada um de vocês. Vou convidar vocês para acompanhar comigo a leitura do Evangelho de Mateus no capítulo 10. Vamos estar lendo do versículo 18 em diante, amém? Que ele vai dizer assim: E sereis conduzidos à presença de governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Olha o que Jesus já promete. Vocês serão conduzidos à presença de reis e governadores por minha causa, para lhe servir de testemunho aos gentios. O que ele está dizendo? Vocês estão sujeitos a todas essas coisas, mas eu confio em vocês. Eu confio o evangelho a vocês, mesmo sabendo que vocês vão passar por todas essas coisas. Pessoal, a gente mora no Brasil. A gente, pelo incrível que pareça, não tem problema nenhum com isso. Isso aqui era naqueles países de Jesus que naquela época ninguém sabia o que era o evangelho. Isso era uma ameaça para o governo. Hoje em dia não é. Hoje em dia o evangelho não é. O evangelho ele chega a ser censurado. O evangelho censurado sem motivo, porque sei lá, ele censura, mas não chega a ser uma ameaça para o governo. Você tem livre expressão para você pregar o que você quiser, para você acreditar no que você quiser. Mas vai chegar um tempo que isso aqui vai acabar. Vai voltar a ser conforme era antes. E Jesus está ensinando. Vocês serão levados aos reis e aos governadores por minha causa. Por minha causa. Acontecerá isso com vocês para vocês servirem de testemunha para os gentios. Vocês serão açoitados nas sinagogas, vocês sofrerão perseguição. Tudo isso para que vocês sirvam de testemunho para os gentios. E isso de fato aconteceu com eles, porque isso que aconteceu com eles foi um testemunho deles para nós. Muitos dizem que não, pessoal, eles morreram, deram suas vidas para o evangelho chegar até nós. Não teria igreja católica, não teria igreja evangélica, não teria reforma protestante, não teria nada, não teria testemunho de Cristo no mundo. Por isso que veio até cada um de nós, conforme eles ensinaram, conforme eles evangelizaram, conforme eles foram foram em províncias, ensinando a palavra de Deus, eles foram constituindo grupos de igrejas, pessoal. Igreja é um grupo de pessoas, a igreja somos nós, a igreja é o corpo de Cristo. Eles foram constituindo aos poucos, de província em província, para que isso gerasse fruto, e deu fruto. Eles começaram a chamar esse grupo de pessoas de cristãos, entendeu? É isso que estava acontecendo. O evangelho estava crescendo de uma tal forma que tentaram perseguir o evangelho e fracassaram. Fracassaram, tiveram que tornar o evangelho uma religião e fizeram um cristianismo. E adaptaram o cristianismo com o sagrado. E assim foi criando forma. Era como se fosse uma igreja oficial do Estado, entendeu? Aí que tá, Jesus ensinou eles conforme o Pai ensinou a ele. E é isso que a gente busca fazer. Ensinar a palavra a vocês conforme a visão de Jesus, conforme ele nos orienta. E o objetivo dele era esse. Ele estava mais preocupado com isso, que nós vivêssemos o reino de Deus na terra. Que o reino de Deus fosse instruído na terra. Com alegria, com amor. Ele buscou um estilo de vida que parecesse um estilo de vida lá do céu. Ele trouxe o estilo de vida lá do céu para cá, para onde eu e você habitamos com esse corpo mortal. Isso que ele trouxe, isso é uma inovação.
E o principado que controla o mundo sabe muito bem como é que funcionam as coisas lá de cima. Ele foi jogado para cá. Então isso não é coisa nova para ele. Mas para eu e você é sim. E ele não quer que nós alcançamos o que Jesus almeja pra gente, porque seria o fim da escravidão. Ele mantém as pessoas, ele nos mantém cativos através do sistema dele. E é isso que Jesus está ensinando os discípulos a espalharem a palavra de Deus sem depender dele, sem depender de nada, sem depender de interferência nenhuma. Por isso que ele tem essa preocupação com o desenvolvimento dos discípulos, com o desenvolvimento espiritual dos discípulos. E aqui vai dizer, mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de falar, porque não são vocês quem falarão, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Olha o que ele está dizendo. E quando acontecer isso, de eles levarem vocês para o Sinédrio, não cuide que sejam vocês que vão falar, mas o Espírito do Pai que está presente em vocês vão dar testemunho de todas essas coisas. O Espírito do vosso Pai que estará presente no corpo de vocês, ele mesmo vai dar testemunho, ele mesmo vai falar por vocês. Vocês não precisam ficar ansiosos pelo que vocês vão falar, como vocês vão falar, como vai ser, porque o Espírito do Pai vai falar por vocês. Ou seja, não precisa você ficar decorando texto, chegar lá na hora, abriu a Torá, que naquela época era a Torá, né? Porque o Espírito do Pai vai ministrar o que vocês têm que falar. E isso que aconteceu de fato, o Espírito de Deus ministrou a palavra no corpo dele, e eles falaram conforme o Espírito de Deus falava. E eles não tinham medo por causa disso. Tinha um espírito novo deles, um espírito verdadeiramente puro, um espírito verdadeiramente santo, um espírito verdadeiramente reto. Eles não tinham medo, eles não tinham preocupações, eles não tinham problemas, o medo deles era zero, porque quem ia falar por eles era o Espírito do Pai. E quando o Espírito do Pai fala, tudo quanto é principado, potestade, se silencia, porque é a palavra da verdade. Guarda essa palavra no teu coração. Deus abençoe você. Eu te amo em nome de Jesus. Amém.